Eu acho que o Brasil precisa reconstruir o caminho das alianças heterogêneas em torno do quê? Em torno do grande interesse nacional. Qual é o primeiro deles? A volta do crescimento da economia, a volta do desenvolvimento. Não tem saída para nada se o Brasil não voltar a crescer. Não adianta. Eu tive com o governador de São Paulo. Não, nós estamos aqui investindo o dobro do que o governo federal investe em infraestrutura. Isso é uma tragédia, porque mostra que nós temos poucos recursos investidos em infraestrutura. Então, os governos não têm recursos, nem os estaduais, nem os municipais, nem o nacional. Você só vai ter recursos se o país voltar a crescer. Não adianta pensar que o Tesouro vai fabricar dinheiro, não vai. Gerar emprego se o país voltar a crescer. Vai entregar todo mundo em prefeitura, em estado? Não. E achar que o dinheiro vai vir do Tesouro, é dinheiro público? Não. O Brasil precisa de um choque de investimento privado e remover os obstáculos a esse investimento. É isso que o Brasil precisa alcançar como consenso. A volta do crescimento, a volta do desenvolvimento. O Brasil precisa se reindustrializar. Nós perdemos, há 30 anos que nós estamos perdendo sucessivamente capacidade industrial. O Brasil precisa ampliar sua fronteira agrícola. A ONU diz que nós precisamos contribuir com 40% da demanda mundial de alimentos nos próximos 10 anos. Isso é a ONU, é a FAO. Essa crise de energia verde que tem no mundo é porque a energia verde ela precisa de minérios. Acha que um carro elétrico é o quê? A bateria é minério. Uma usina de energia solar tem minério, as baterias, uma outra de energia eólica é minério. Onde é que esse minério está no mundo, minha gente? Está tudo concedido. O mundo vive uma escassez de terras raras, de minérios, tem uma diplomacia especial das grandes potências atrás desses minérios. E nós temos a maior fronteira mineral do mundo que está na Amazônia. Meu prezado general Vilas Boas, é inaceitável que enquanto o Brasil importa 100%, ou quase 100%, do potássio que usa para a sua agricultura, nós temos bilhões de toneladas de potássio na Amazônia. Recentemente, uma empresa canadense abandonou um investimento de mais de R$1 bilhão pelo número de exigências dos nossos órgãos de controle. O Ministério Público anulou a concessão de um porto a pretexto de que encontrou restos de cerâmica indígena, embora não tenha mais indígena na área do porto, aí no município de Altazes, na Amazônia. E nós pagamos o potássio a um preço que saiu de $300 esse ano para $700, $800. Nós somos um produtor insignificante de diamante, mas a maior província de diamante do mundo está no Brasil. Está aí, na Folha de São Paulo, eu li esse relatório lá, no município de Espigão do Oeste, na terra indígena Reserva Roosevelt, uma receita anual de $3 bilhões, 15 bilhões de reais de diamante em terras da União, subsolo da União. Isso tudo desaproveitado porque nós não conseguimos regulamentar a exploração de minério em terra indígena, apesar dessa autorização estar na Constituição desde 88. Não, são interesses muito fortes em relação ao Brasil. É muito difícil, muito difícil. E no plano geopolítico, nós precisamos também saber o que fazer numa hora dessa. Por quê? Nós precisamos investir em infraestrutura, reindustrializar o país. O nosso vizinho mais importante, que são os Estados Unidos, não tem muito interesse nisso. Por que eles têm interesse em reindustrializar o Brasil? A infraestrutura deles é precária, eles vão investir na infraestrutura do Brasil? Não. Por essa razão, nós não podemos tomar partido na disputa geopolítica entre americanos e chineses. Nessa disputa, nós temos um único lado, é o lado do Brasil, do interesse nacional brasileiro. Se o chinês tem interesse em investir em infraestrutura no Brasil, isso é bom para nós. Vamos aproveitar que eles têm interesse em investir em infraestrutura no Brasil. Tá certo? Se o outro não tem, é bom para nós. Nós não podemos ter inimizades com ninguém, não podemos entrar nessa disputa. Os Estados Unidos são o nosso vizinho de hemisfério mais importante, sempre tiveram aqui uma posição
é muito próxima de nós, alguns problemas, como tivemos durante o Império e depois outros, mas temos que ter boas relações com eles. Agora, nada de aliança unilateral nem incontornável. Nós não podemos. Nós precisamos manter o Brasil na melhor tradição diplomática do nosso país, desde os patriarcas, desde o Barão do Rio Branco, essa tradição do Itamaraty. Primeiro, o interesse nacional, tá certo? E manter cooperação com todo mundo. Não vamos brigar com os americanos, mas também não vamos brigar com os chineses. Vamos ver o que é que o Brasil tem de interesse concreto nessas áreas, infraestrutura, tecnologia, o que é que nós temos de interesse. Então, a volta do crescimento é o primeiro movimento da agenda do quinto movimento. Voltar o país a crescer. E para crescer, você precisa acertar na geopolítica. Pode errar nisso. O segundo é a redução das desigualdades. Essa questão das desigualdades preocupava o Zé Bonifácio, que achava que o Brasil não podia manter a escravidão, porque um país que tem escravos, qualquer inimigo já chega, se oferecer a liberdade, e já ganha um monte de aliado. Era essa a preocupação dele, além da questão social. Era a proteção da segurança nacional. Nos anos 30, quando o Brasil precisou recrutar 25 mil jovens para formar a divisão de exército que mandou lá para a Itália, teve que recrutar 600 mil, dos quais 540 mil foram dispensados por insuficiência de peso e altura, porque eram subproteicos, subnutridos. E, mais recentemente, o governo federal ofereceu um programa do auxílio emergencial que alcançou 60% da população brasileira, se somarmos as famílias com os beneficiados. 60%. Tinha mais gente no Bolsa Emergencial do governo do que no emprego formal, o que mostra que a situação de desigualdade no país é preocupante. Então, essas coisas precisam ser enfrentadas. E o terceiro item da agenda desse quinto movimento é a questão da democracia. Claro que a democracia é um sistema cheio de problemas, de defeitos. A nossa tem esses defeitos visíveis, essa deformidade. O problema é que não tem outro caminho. Ninguém vai aceitar a imposição de um regime de força de quem? De uma classe social, dos empresários, dos trabalhadores, dos operários? Ninguém vai aceitar. De uma corporação, do judiciário, dos militares, dos funcionários públicos, de quem? Não há, dos agricultores. Ninguém aceitaria hoje, no mundo e no Brasil, uma situação dessa. Tá certo? Qualquer tentativa dessa estaria fadada ao fracasso, a ser uma coisa de muita instabilidade. Então, a democracia aqui não é uma escolha, é um destino. Então, se ela tem tantos defeitos, vamos tratar de corrigi-los, de reduzi-los. Mas, como diria o saudoso senador Teotônio Vilela, o barro é esse, ou seja, é aqui, com essas instituições, que o Brasil precisa conviver. Claro, com todo o esforço de melhorar, de promover, de depurar, mas é esse, o sistema é esse. Não há. Vai importar que sistema para o Brasil? Não, o Brasil não aceitaria outro que não fosse esse que está aí. Acho que, em torno desses três compromissos, desses três objetivos, o Brasil pode se unir. Por quê? Porque você olha numa fila que as pessoas formam para abastecer o carro. O preço da gasolina é igual para todo mundo. O preço do feijão é igual para todo mundo. O risco de segurança é igual para todo mundo. Os problemas unem o Brasil. As soluções dividem. Por que é que nós não podemos unir o país em torno das soluções? Nós achamos tão bonito falar das famílias unidas, das empresas unidas, quando os clubes, os times, as equipes se unem, todo mundo elogia. A união é uma coisa tão desejável, mas quando se trata do Brasil, parece que isso não tem muita importância. Parece que o país dividido é como se, é isso mesmo. Não, o Brasil pode se unir em torno de grandes objetivos. Pode se unir. Esses grandes objetivos não têm razão de se dividir por ideologia. O problema não divide,
não tem uma fila para gasolina para cada partido, para cada eleitor, não, é para todo mundo. Então, a solução de voltar ao crescimento, desenvolvimento, reduzir desigualdades e aperfeiçoar essa democracia é uma agenda também que interessa amplamente ao país, interessa ao mundo do trabalho, interessa aos empreendedores, interessa à classe média, interessa a todo mundo. E o país remover os obstáculos ao crescimento não é possível. Não é possível você proibir no país uma ferrovia. Os chineses fazem 10, 20 mil quilômetros de ferrovia a cada 5 anos. Nós não conseguimos fazer essa de Sinop a Miritituba. Não pode. Isso é inaceitável. O país está imobilizado, paralisado. Não, eu vejo aí as pessoas falando, tem que começar pelas reformas. Eu digo, no Brasil, para você fazer reforma, tem que criar um estado de espírito com a volta do crescimento. A agenda primeira é o país voltar a crescer. Remover os obstáculos para o país voltar a crescer, pessoal. Para ter um choque de investimento no país. Se não tiver isso, é difícil. Nós vamos arranjar dinheiro aonde? Achar que são os estados, a União, os municípios? Não. O Brasil tem que voltar a se reindustrializar, ampliar sua fronteira agrícola, que é muito ampla, ter um choque de concessões na fronteira mineral, tá certo? Que está aí para ser regulamentada essa questão da exploração, né, nas áreas de fronteira, Amazônia, terra indígena. Não podemos ter medo. Ter medo de quê? Não, com prudência, com garantias para o meio ambiente, com proteção, tudo isso nós vamos oferecer. Agora, o seguinte, o Brasil não abre mão da soberania em relação à Amazônia, o Brasil não abre mão do direito ao desenvolvimento da Amazônia, o Brasil vai proteger as populações indígenas e proteger o meio ambiente, as águas, a biodiversidade, tudo isso pode ser feito de acordo com os interesses nacionais brasileiros. Se faz necessário o quinto movimento.